Aqui, eu vou adiantar esse 1 milhão pra você mais rápido. Pode ser que em 5 anos, 6 anos, já, pum, pingou 1 milhão na mão. Agora eu pego 1 milhão, compro vários imóveis, coloco aluguel se paga. Aqui eu ia demorar 15 anos pra juntar. Só que aqui eu posso sacar a qualquer momento. Então veio uma dor de barriga, veio alguma coisa, pum, vou lá, resolvo. Volto a guardar. Então é diversificação, cara. Um resumo rápido é isso. Em 2019 eu tava com 0, vamos dizer, faturamento, né? Foi o nascimento dessa empresa. Então eu saí do 0 de faturamento para 25 milhões de faturamento. Então eu saí do 0 para 600 milhões em vendas. E tudo devido a isso, cara. Quem tá começando a ter pouco dinheiro, foca no seu trabalho, cara. Foca em ganhar grana. As pessoas perdem tempo buscando investimento, sendo que ela nem... Fala galera, aqui quem tá falando é o João Brognoli, a gente tem o nosso podcast Conexão Du e mais um convidado tá aqui comigo hoje, né? Mas antes de apresentar ele, vou falar com você aqui para você não esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e também seguir lá no Spotify. Lá no Spotify, além de ter os podcasts que você tá acompanhando, tem também pílulas todos os dias, né? Todo dia de manhã tem alguma coisinha que fala sobre marketing, sobre gestão, sobre carreira, sobre negócio, mentalidade e muito mais, né? Então todo dia 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, tem uma pílula ali bem legal para você começar o seu dia de uma maneira diferente, né? E dito isso, agora eu vou apresentar o meu xará e nosso grande amigo aqui que está aqui presente hoje, que vai falar com vocês de um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre mercado financeiro, entre outras coisas. Ele iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2010, é estrategista financeiro e cofundador da SI Soluções de Investimentos. O negócio dele é identificar oportunidades de investimento sólidas e seguras. Provou isso chegando à marca de 2 bilhões de reais em vendas nos últimos 5 anos. Gente, são 2 bilhões de reais. Tá? É maior do que um CPF esse número aqui. Domina a mentalidade, gestão do tempo, empreendedorismo, mercado financeiro. É hoje a segunda maior representante da HS Consórcios no Brasil. E já me falou aqui nos bastidores que em breve será a primeira. E além de tudo isso, ainda é maratonista, já cumpriu teus 42 quilômetros, né? Exatamente. Meu xará, João Torres, seja bem-vindo, querido, ao nosso podcast Valeu, Conexão João. Du. Uma honra te receber aqui, cara. Sei que tu é um cara mais do que só todos esses méritos que tu tem no mercado financeiro ou como empreendedor e etc. Cara, tu é um cara que em qualquer lugar que tu vai, eu sei que tu é muito querido por todos. Tu é o famoso gente boa, né? Famoso gente boa. E, pô, uma honra te receber, cara. Muito legal estar aqui com a gente. Valeu, João. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo aí da Conexão Du, do time Du pelo convite, cara. Admiro muito o trabalho de vocês também, já falamos sobre isso. Estamos inseridos em ambientes parecidos hoje, né? Então a gente pode até se chamar de sócios. Então é uma honra e bora falar de marketing, de mercado financeiro, de vendas, do que for aí, tô preparado. De qualquer coisa, né? Exato. Boa. Querido, vamos lá. Trabalhando no mercado financeiro, acho que é um mercado com muito risco, com muita oportunidade, com muita divergência de opinião, muitas coisas, né? Dentro de todos esses anos que tu tá atuando nisso, cara, quais foram as principais lições que tu teve sobre riscos e oportunidades nesse mercado aí? Cara, vamos lá. O que eu gosto de falar muito é que o mercado financeiro, primeiro que a gente tem um abismo cultural de educação financeira no Brasil, né? Eu venho da classe D, né? Venho super de baixo, e eu achava que essa cultura de não ter educação financeira era só na classe baixa. E aí, eu tenho várias histórias engraçadas, assim, com dinheiro, não sabia lidar mesmo. Lá em casa é aquela família que escolhia o boleto que ia pagar no mês, né? Então, esse mês vai pagar esse, deixa o outro, e assim por diante. Peguei a época ali de infância dos pais fazer carnês nas lojas, né? Então, minha mãe tinha carnês em várias lojas ali de parcelamento. E é sempre atropelando. Paga uma, deixa outra, agora paga essa, deixa outra. Então, o meu exemplo dentro de casa e depois na escola e na faculdade, nunca tive aula sobre educação financeira, né? E aí fui aprendendo na vida, fui aprendendo como eu falei. Então, assim, já tive problema com sujar o nome, né? Com 18 anos, toda aquela história toda que acho que a grande maioria da população brasileira acaba passando. Já caiu num Serasa sem querer ainda. Com certeza. E por querer também. Por querer, sem querer, exatamente. E aí, quando eu fui prosperando com o tempo e acessando outros ambientes, e pelo meu trabalho hoje, eu percebi que quando eu comecei a conviver com empresários da classe A, esses empresários também não têm educação financeira, porque o que mais acontece é o quê? É você começar a ganhar mais dinheiro, aumentar seu padrão de vida, e muitas vezes quando você aumenta seu padrão de vida, eu conheço muitas pessoas que ganham 50 mil, gastam 60. Porque quer manter esse padrão, tem que ser aceito na sociedade, tem que ser aceito na roda de amigos, tem que ser aceito em tal lugar, e o cara entra nesse fluxo. Então, qual foi o aprendizado, João, que eu fui tendo com esse tempo? Primeiro, que quando a pessoa ela entende isso, que ela tá ali
né, numa bola de neve, de contas, né, não uma bola de neve boa, que é do investimento. E ela vai para estudar o mercado financeiro, isso é bom, você tem que estudar, só que muitos acabam sendo seduzidos pelo mercado financeiro, porque acham que tudo que você estuda que é novo e que faz sentido, te seduz, é uma dopamina nova. E aí muitos acabam entrando assim, nossa, nunca tinha ouvido falar de ações. Aí o cara vai para um day trade, né, de querer comprar e vender no mesmo dia. Nunca tinha ouvido falar disso, é isso que vai me deixar rico. O cara começa a pensar. Porque ele acessa uma coisa nova, um assunto novo, dinheiro. Mexe muito também com uma parte mais sexy, uma parte de sexy canvas, de pecado capital, de ganância, né? Então o cara, dinheiro te toma. Então eu já passei por isso também, quando eu comecei a estudar, por exemplo, o mercado de ações, eu fiquei encantado, falei, nossa, achei o que vai me deixar rico, né? E investi o pouco dinheiro que eu tinha e perdi tudo. Mas o que eu quero dizer? E ao mesmo tempo que eu começo a estudar isso e investir um dinheiro sem ter o conhecimento ainda, eu desfoco do meu trabalho. E aí eu comecei a deslumbrar no mercado financeiro, que eu já vi muitos empresários fazerem isso, desfocar do trabalho, não tem maturidade ainda para mexer no mercado financeiro, e aí acaba numa queda, igual tá acontecendo nesse momento, por exemplo, com a Selic muito alta, mercado de capitais caindo, mercado de fundo imobiliário caindo, aí o cara desespera, vende tudo na baixa e perdeu de ganhar dinheiro no negócio dele porque ele desfocou tempo. Então a lição maior é o quê? Nada vai te deixar mais rico do que o seu trabalho. Não tem nada que vai dar mais dinheiro do que a gente pegar um dinheiro hoje, eu colocar na SI, você colocar na Du, não tem como dar mais retorno. E aí o mercado de investimento vem para quê? Vem para te blindar, vem para te proteger. Então o dinheiro que eu faço aqui, o extra que eu ganho, que eu posso guardar, eu coloco em investimentos para ter um crescimento menor do que eu tenho aqui, só que sem ser ativo, né? Porque aqui depende do meu esforço. Lógico que vai dar muito mais. Até uma lição isso, porque às vezes você vai falar com o empresário, cara, quanto que dá aí o investimento X? Como que é a alavancagem de vocês com o consórcio que eu ganho? Pô, vai ser assim, assado. Mas aqui no meu negócio eu coloco dinheiro, me dá 3% ao mês, 5, 7. Claro, pô, tem o seu esforço. Aqui eu tô vendendo um negócio que não tem o seu esforço. Então você tem que ter esses dois lados. Então a lição maior de controlar essa questão de risco é o quê? Eu tento focar e ensinar muitos empresários. Cara, foca no seu trabalho. Foca em ganhar mais. Eu acho que todo mundo tem que ter uma mentalidade. Quando a gente tá numa reta de final de ano. Então eu adotei nos últimos anos um costume pra mim, uma rotina onde eu faço minhas metas sempre. E tá sempre lá dobrar o meu dinheiro em caixa, dobrar o meu recebimento mensal. Eu sempre quero dobrar de ano em ano. Cara, é ousado mesmo. Era 20 é pra 40, 40 é pra 80, é 80 pra 160, 160 é pra 320. Eu tenho que dobrar meu ganho todo ano, porque quanto mais eu ganho na minha empresa, mais eu separo um budget para eu começar a fazer investimento. E aí eu não ligo pro investimento, se ele vai ser retorno rápido, retorno baixo, se a ação tá caindo, se a ação tá subindo, eu não ligo, porque eu não controlo, né? Eu deixo o dinheiro, lógico, eu estudo, tenho bons assessores, deixo o dinheiro, é para 15, 20 anos, para quando eu quiser tirar o pé do meu trabalho, mas meu foco tá aqui, minha cabeça tá aqui, a aceleração tá no trabalho. Pô, já é uma aula, né? Já foi uma. Vou encerrar o podcast. Já valeu. Não, pô, sensacional. Cara, e dentro dessa parte de risco, eu acho que todo mundo que já tentou fazer alguma coisa por conta, sem contratar um especialista, falhou. Sim. Salve, né? Lá os 0,1% da Exato. exceção que em todo mercado tem, tudo existe a Exato. exceção. E essa exceção ela é muito perigosa, inclusive quando ela se manifesta. Uhum. Eu acho muito desapropriado e muito irresponsável Uhum. quando a exceção se manifesta de uma maneira muito grande, dizendo que é possível para todo mundo. Sim. Então, acredito que tu é um cara que pensa dessa mesma maneira que eu. Uhum. Quando a exceção mostra que, olha aqui, eu fiz, é possível, bota também, vamos junto e compra aqui que eu vou te ensinar a fazer. Exato. Cara, eu acho muito irresponsável. Sim. Porque tu tá, na verdade, jogando com o sonho das pessoas, muitas vezes, e com o pouquinho que a pessoa conseguiu guardar para fazer alguma coisa. E é assim que o brasileiro, de forma geral, tô falando brasileiro, pode ser no mundo todo, mas brasileiro que é a nossa realidade, acaba perdendo muita grana, muita coisa e se desilude também de dar sequência a alguma coisa, né? Com certeza. E aí vocês acabam perdendo a possibilidade de ter mais clientes, talvez, por essa desilusão. Com certeza, cara. É isso, exatamente. Eu acho que a internet tem o lado bom, e eu acho que a maior parte é bom. Só que é isso, cara. Eu escuto em podcasts, eu falo em podcast. Você tem que filtrar muita informação. Porque existem essas exceções, como você falou, e a realidade de cada um é diferente, o momento de cada um é diferente. Então, vendem as coisas hoje como se fosse muito fácil, né? Até teve um dos últimos vídeos meus, tá começando a repercutir muito, porque eu falei assim, a chamada do vídeo assim já pega muito, que eu falei assim, cara, leilão é zero fácil.
E aí hoje tem uma galera falando, não, vai pro leilão, que faz aqui, faz tal coisa. Cara, leilão é super complicado, é super concorrido, é uma bucha. Eu fui ontem visitar o imóvel que eu arrematei de leilão, eu tinha arrematado, tinha um inquilino dentro. E eu fui tomar um café com o inquilino pra falar, cara, ó, agora o imóvel é meu, não é mais do cara que você pagava aluguel e tudo mais. E eu falei, como que tava o imóvel antes? Porque eu não sei se arremata o imóvel sem saber, né? Aí ele, não, pô, loquei. Eu falei, cara, os móveis já tinha? Ele, não, já tinha os móveis, já tinha as coisas. Eu falei, cara, tranquilo. Passou uns 5 dias, eu falei, vamos agendar pra eu conhecer o imóvel por dentro, né? E aí ele, não, vamos. Aí antes de eu ir conhecer por dentro, ele, cara, vou sair, resolvi sair do imóvel e tal. Eu falei, cara, tranquilo, perfeito. Até porque eu ia ter que fazer reajuste de preço mesmo do que ele pagava, tava defasado. E aí, beleza. Então, ó, tal dia eu vou pegar a chave. Aí um assessor meu pegou a chave, também não deu pra eu ir nesse dia. Aí fui ontem visitar o imóvel, cara, o imóvel tava pelado. O cara tirou o box do banheiro. Então, assim, eu achei que ia ser um gasto, porque já tava mobiliado. Então, eu falei, não vou ter gasto de mobília, talvez pouca coisa. Eu descobri que eu vou ter o triplo de gasto, porque eu vou ter que mobiliar tudo. O cara tirou o vidro do box do banheiro. O cara tirou todos os armários embutidos do apartamento. Tá só as buchinhas lá dos parafusos, entendeu? Então, leilão é fácil? Lógico que não, cara. Eu demorei quase um ano para arrematar esse imóvel, agora eu vou levar mais 5, 6 meses para fazer uma reforma interna e vai acabar, talvez, nem tendo lucro Sim. na compra com o gasto que eu tive. Mas por que que eu fiz, então? Porque para eu não chegar na internet e falar, cara, faça o leilão através de consórcio e tal, é muito fácil, sendo que eu não faço para mim. E aí é duas coisas hoje. Eu acho que é uma pessoa que às vezes acertou um timing. Então, um cara Sim. que ouviu um vídeo de alguém falando do Bitcoin, naquele dia ele comprou e por alguma consequência ele não vendeu, que é muito difícil. E aí hoje ele ficou baita rico no Bitcoin, tá falando para todo mundo, como você falou, e é uma exceção que tá falando. Assim como a questão do leilão também, que às vezes não é nem o cara que acertou o time, é o cara que só. Eu até fiz uma reunião hoje com os mentorados nossos, e eu falei, pô, o cara não era bom em venda de consórcio, e aí tava lá triste, que ele não era bom na física, ele na venda, foi pra, lá já que eu não sou bom na venda, eu vou ensinar os outros. Aí começou a vender o curso, começou a ensinar, e hoje ele é um cara aí, talvez até conhecido vendendo curso, mas, pô, não tem a costa larga por trás, não tem o resultado. Então, eu acho que o filtro da internet hoje é isso. Se você não tiver tudo que você investe, que você não tem conhecimento, vai dar errado. Primeiro ponto. Depois que você tem conhecimento, vale a pena eu demandar o meu esforço nesse conhecimento ou vale a pena eu demandar o meu esforço no meu trabalho, que eu já tenho bem mais conhecimento? Não, vale a pena aqui. Então, o conhecimento que eu tenho aqui, eu contrato um especialista, porque esse especialista não consegue me passar para trás, porque eu sei falar. Né? Igual, só para terminar, para tangibilizar. Se eu contrato a Duo hoje, né, as agências, cara, eu já conversei isso com você, né? Eu já fiz forma de lançamento do Érico Rocha, eu já fiz Conrado Adolfo, eu já fiz Insper, eu já fiz MBA do Grupo Primo de marketing digital. Pô, João, você é o dono da empresa, por que você fez tudo isso? Porque se eu contratar alguém, eu sei falar de igual para igual com o cara. Eu sei se o cara tá me entregando o que tem que entregar ou se não tá. Uhum. Então, para investimento, cara, para tudo, eu acho que é isso. Você tem que ter o conhecimento e aí, se você vai demandar o seu esforço, beleza. E se você não vai demandar o seu esforço porque não compensa, você contrata alguém. Então, para finalizar de novo, o do leilão eu fiz igual também. Fiz curso de arrematação, terminei o curso. Pô, entendi. Os caras que vendem curso não dão assessoria. Então eu falei, cara, se eu for arrematar sozinho, eu vou errar. Agora que eu já terminei o curso, eu já conheci, eu contratei uma assessoria. Aí a assessoria fez todo o trabalho para mim, então eu sabia que eles não estavam me enganando, que eles estavam fazendo o trabalho certo, que era assim mesmo a busca, e assim por diante. Pô, bacana, cara. E aí tu trouxe um exemplo teu, né? Algo que foi tu que arrematou, né? Provavelmente Sim. por alguma holding, algum Uhum. negócio que vocês tenham, né? De imóveis e tal. Mas dentro desses 2 bilhões administrados, vendidos e organizados pela companhia de vocês ao longo dos últimos 5 anos, cara, deve ter tido alguns perrengues similares para os clientes também, né? Sim. E me conta alguns aí, cara, 1 ou 2 perrengues aí que já aconteceu nesse mercado financeiro, pra galera também. Porque, cara, o que que acontece? Qual que é a minha visão de te fazer essa pergunta? Tá. Muita gente que deve estar nos assistindo já deve ter passado por alguma coisa. Uhum. Seja um investimento em bolsa que deu errado, seja um imóvel que comprou errado, Uhum. seja uma construtora que não entregou alguma coisa que ela comprou. Uhum. Cara, é múltiplas as possibilidades, né? Tem algum Sim. perrengue que te vem assim na cabeça, cara, aquele lá foi. Aquele foi pancada? Cara, comigo, de investimento, assim, de comprar algo do mercado, não. É, só esse que eu adiantei antes, que foi assim, na época eu já trabalhava com consórcio, já trabalhava com consórcio imobiliário, estava no mercado financeiro. Comecei a estudar o mercado financeiro até porque eu acho que se você está inserido num mercado, para mim, hoje eu uso o consórcio imobiliário como investimento, como alavancagem. Então, o que que eu tenho que conhecer? Eu tenho consórcio imobiliário como investimento. Então, eu tenho que conhecer mercado de investimento como um todo, fundo imobiliário, renda variável, né, ações, cripto, renda fixa, e eu tenho que conhecer mercado imobiliário.
Porque eu tô falando de consórcio imobiliário com investimento. Então eu tô falando do imobiliário e tô falando do investimento. E aí eu fui estudar esses mercados, fui por um tempo seduzido, como eu falei. Na época, eu não tinha uma reserva de emergência, né? Tinha, ela era muito pequena. E eu peguei essa reserva de emergência e coloquei tudo em ações. Então, assim, já é um erro grotesco. Pô, as ações caíram, na maior parte do tempo as ações vão estar caindo, elas vão estar subindo nos anos, mas num prazo curto elas vão estar caindo. Aí tive que resgatar o dinheiro, teve um acontecimento com a minha família precisou desse dinheiro, eu tinha que ajudar eles, retirei na baixa e perdi. Então, assim, foi um perrenguinho que eu passei. Mas de clientes ou de pessoas, vou puxar até para o meu mercado, que acontece muito. As pessoas, até no seu, né? Se a pessoa não é muito especialista, ela não sabe do que ela está vendendo, ela vende de qualquer forma e não prepara o cliente porque ele vai fazer depois. Então, uma reclamação que existe muito grande, por exemplo, no mercado de consórcio imobiliário. As pessoas falam assim, o consórcio não tem juros. Beleza, não tem juros, mas tem taxa de administração. Então, você tem que fazer conta, da mesma forma. E depois elas falam assim, o consórcio ele é muito menos burocrático que o financiamento. Mentira. E a partir do momento que você fala isso, esse menos burocrático, a pessoa pensa o quê? Pô, eu não comprovo renda, então eu vou conseguir comprar um imóvel. Eu tenho um nome sujo, eu tenho alguma coisa, eu vou conseguir comprar um imóvel. Cara, não vai. Não é sem burocracia. Ninguém vai te dar dinheiro. Imagina, eu vou te dar dinheiro, você não me dá garantia nenhuma. Você não é um bom pagador, você não tem uma garantia para me dar, eu vou tocar 300 mil na sua conta. Né? Então já aconteceu que eu já vi muito de clientes que tinham o seu consórcio, foram contemplados, vai fazer a aquisição do imóvel, chega na hora da aquisição do imóvel, a maior reclamação no Reclame Aqui, de administradoras de banco, é de clientes falando assim, eu não consigo comprar, depois que eu tô com a carta, eu tô contemplado, não consigo comprar o bem. É porque esse cara não consegue comprovar renda, não tem nome, a administradora não vai. Mas qual foi a falha? O vendedor na ponta, o assessor na ponta, não alinhou expectativa, uma coisa que eu aprendi muito hoje em dia, é alinhar a expectativa. E outro erro que eu já cometi, e as pessoas cometem muito, tem vídeos meus falando do nosso mercado. Existe o consumidor brasileiro, e como você falou, a gente está no Brasil, pode ser no mundo, as pessoas têm pressa. Hoje, com a internet, elas têm mais pressa ainda. Então, o primeiro momento do nosso podcast, você falou assim, pô, já foi uma aula, já foi aqui, eu falei, se você reparar, eu falei, foca no seu trabalho, foca em investimento pro longo prazo. Cara, isso o Warren Buffett, né, Charles Munger, os caras que eram os maiores investidores, eles ensinam isso. O Barsi, que é o do Brasil, só ficaram ricos depois de 40 anos investindo, 20 anos investindo. Se você pensar na empresa, né, também hoje, ontem, todo mundo perguntando, você fez aqui a iniciação aqui da conversa, 15 anos no consórcio. Então agora a gente está tendo um sucesso, entendeu? E aí quando vai para investir em alguma coisa, a pessoa quer da noite pro dia. Ela quer o Bitcoin que vai explodir, ela quer a Magazine, ela quer tal coisa. E aí no consórcio, o que a pessoa vem muito? Eu quero ofertar um lance. Eu quero dar um lance, eu quero ser contemplado agora, eu quero dar um lance. O que é essa história do lance? Cara, é um pouco mais técnico, mas só para resumir, que é as falhas que acontecem de erros que você relatou. E às vezes até já aconteceu comigo. Eu cheguei no cliente e falei, cara, eu olhei aqui o histórico de um grupo de consórcio. E de acordo com o histórico do grupo, está sendo contemplado com 60% de lance. Um mês tal foi 60%, outro mês foi 60%. Então eu peguei um grupo que já rodou um tempo, prazo menor, você vai entrar numa parcela mais alta, porque o prazo está menor. Só que essa parcela mais alta vai ser só no primeiro mês ou no segundo, porque a gente já vai conseguir essa contemplação, que você vai dar um lance de 61, 62, 63. Depois que o seu lance entra, ele abate no plano, e aí sua parcela diminui. Aí o cara, pô, beleza, se for 2 meses, eu aguento essa parcela aí, que é alta. Se não sair no terceiro, cara, vai ser difícil. Cara, beleza, eu não posso te prometer, mas você tá vendo aqui o histórico? O cara, tô. Então tá tranquilo. Aí, do mesma forma que eu tô vendendo assim, tem mais 100 vendedores vendendo do mesmo jeito para outros clientes que vão entrar no mesmo grupo. E aí os outros clientes falam, pô, cara, mas então não vou dar 60 não, vou dar 65. Aí o outro cara fala, não, vou dar 65 não, vou dar 68. Eles começam a pensar. E aí eu vendi pro cara, pode ser que pareceu que eu tava vendendo certo, mas aí o cara foi lá, cara, do nada os lances foram pra 70, 80, 75. Aí o cara ficou 10 meses pagando, que era pra ele pagar 1 mês, 2 meses só aquela parcela alta, se apertou inteiro, ficou puto, falou que o João vendeu errado, falou que o produto de consórcio é ruim, queimou tudo. Então isso acontece bastante também, porque falta de preparo, falta de todo esse conhecimento. E o desafio nosso hoje, João, é isso, cara, na missão da nossa empresa tá desmistificar o consórcio. Assim como a XP fez com investimento, assim como a Du faz com marketing. Então, cara, quanto mais a gente educar o mercado, alinhar a expectativa, melhor vai ser. A gente sabe que tem esse gap de educação financeira, esse gap de imediatismo, e a gente tem que educar sobre isso. Cara, porque a gente vendo em rede social e tudo, a gente vê os dois lados da moeda, né? Tem o cara que fala que consórcio é o melhor negócio do mundo para investir,
investe consórcio, porque aí tu vai estar pagando 1/3 do valor que não sei o quê, aquela história toda, e tem o cara dizendo que tudo isso é mentira, Que não vale a pena. não vale a pena, que não faz sentido. Uhum. Para um cálculo rápido, base aqui, cara. E eu vi recentemente um vídeo teu no Insta de um imóvel, era justamente de um imóvel que vocês arremataram e tu explicou lá o quanto ele vai valer a pena, porque a própria parcela do Airbnb, que se não me engano, né? Paga a parcela do consórcio, ou seja, o negócio sai quase de graça, né? Exceto o investimento inicial. Sim. Faz um cálculo rápido, cara, arredondando o número aí. Qual que é o grande valor do consórcio? Onde que ele faz sentido financeiramente para ser um investimento válido? Tá. Cara, primeiro que não existe aquele investimento que é o melhor ou que... O que eu quero dizer? Que não tem erro. Existem investimentos para perfis de pessoas. Tem cara que tem o perfil que gosta de investir em ações. Ponto. O cara gosta disso, é o perfil dele, ele é ousado, arriscado, gosta de correr risco, tá tudo bem. Tem o cara, até a gente tá falando no grupo hoje de empresários, a previsão é a nossa taxa Selic ano que vem ir para 15%. Então tem um cara que é mais old money, que a gente chama, o cara já bateu ali com seus 40 anos, 50 anos e tem bastante dinheiro. Esse cara ama esse movimento da Selic a 15%, que ele é o rentista. Ele deixa dinheiro numa renda fixa, super segura, vai render mais de 1% ao mês, porque 15% ao ano de Selic, porra, sem correr risco nenhum. O cara tá prestando dinheiro pro governo, né? Então o governo não tem como ele quebrar, ele imprime dinheiro, te paga, é a primeira coisa que ele tem que fazer. Então é um risco praticamente zero. Então, qual que é a conta que eu gosto de fazer do consórcio? Primeiro, consórcio e financiamento não competem. Falo toda vez no meu Instagram. E aí eu comparo ele com essa renda fixa que eu falei, de 1%, de 0,8% ao mês. É aqui que eu coloco ele. Então, é um investimento para quem tem um perfil mais conservador e seguro. O cara quer pensar a médio e longo prazo. Se eu coloco... E conta, cara, educação financeira que o brasileiro não faz. Se eu quero juntar hoje, João, R$1 milhão, ninguém para pra fazer essa conta. Tipo, o que mudou minha vida foi um dia... com 27 anos, algo assim, que eu falei, eu quero aposentar, no bom sentido, tirar o pé, com 45. Qual que é o estilo de vida que eu quero ter com 45? Eu já vou ter filhos, vou ter netos, vai ser colégio particular, vai ser carro importado, vai ser casa no condomínio fechado. Aí você começa a pensar tudo isso. Cara, pra manter tudo isso por mês, quanto tem que ser? Pô, quanto que eu tenho que ganhar então por mês sem depender do esforço do meu trabalho? Na época, era, sei lá, eu tinha que ter 15 milhões, 20 milhões, e pro tempo que eu queria, que era um prazo curto de 15 a 20 anos, então eu teria que poupar, investir, guardar 1 milhão por ano. Cara, eu tava com 27 anos, eu falei, caraca, 1 milhão por ano, velho, vou ter que correr muito. Então, assim, me deu uma clareza muito grande, e as pessoas não param pra fazer essa conta. E aí, qual que é a conta que eu quero comparar aqui pra você? Quero juntar R$1 milhão. Consigo guardar 3 mil por mês. Essa é a conta. Quantos anos vai demorar? Até com a renda fixa alta, que é bom. Cara, mais ou menos, em média, 14 anos. 14 para 15 anos. A galera não paga. A galera acha que 1 milhão vai ser para amanhã. Igual quando eu tinha 27 anos. Pô, você tem que guardar 1 milhão por ano. A hora que eu falei, como que eu vou guardar 1 milhão por ano? Para ganhar 1 milhão é difícil pra caramba. Então, beleza. 15 anos para juntar 1 milhão. A gente consegue hoje, com estratégias de consórcio, você fazer uma carta de 1 milhão para você pagar esses mesmos 3 mil por mês. Só que aí o consórcio você pode ser contemplado no primeiro ano, no segundo, no terceiro. E eu vou adiantar esse tempo que você ia demorar 15 anos. Então é só isso. É uma diversificação do seu investimento. Aqui vai levar 15 anos e tem que ter isso daqui, porque a renda fixa também, ela te dá liquidez, ela é uma reserva de emergência. Então você está guardando esses 3 mil por mês para daqui 15 anos você ter 1 milhão. Mas daqui 7 você tem 750 mil. E aconteceu um imprevisto, você vai lá, já pega essa grana, cobre os seus imprevistos. O consórcio, enquanto você não é contemplado, você não pode sacar a grana. Então, por isso que tem que diversificar investimentos. Aqui, eu vou adiantar esse 1 milhão para você mais rápido. Pode ser que em 5 anos, 6 anos, já, pum, pingou 1 milhão na mão. Agora eu pego 1 milhão, compro vários imóveis, coloco aluguel se paga. Aqui eu ia demorar 15 anos para juntar. Só que aqui eu posso sacar a qualquer momento. Então, veio uma dor de barriga, veio alguma coisa, pum, vou lá, resolvo. Volto a guardar. Então, é diversificação, cara. Um resumo rápido é isso. É diversificar o investimento, né? É colocar... Dá para ter os múltiplos, não é? Eu vou agora apenas fazer isso, eu vou agora apenas fazer isso. Tem que ter os múltiplos. E o cara não tem que ficar assim, esse é melhor que esse, igual você falou. Né? Vê na internet um falando, isso é o melhor do mundo, aí vê outro cara, não, isso não presta. Eu nunca falo que um é melhor, nunca falo que o outro é pior, cara. Eu falo que todos são bons para alguma pessoa. Exato. E eu tenho todos, cara. Tipo, ontem um amigo meu, a gente ia construir casa nos Estados Unidos para vender. Falei, tô dentro. Cara, o que eu puder entrar, que eu acho que faz sentido, eu quero dolarizar meu dinheiro. Eu quero conhecer cada vez mais os Estados Unidos.
Quero ter coisas lá. Pô, a gente vê o dólar para quanto tá indo. Sim. E, cara, se eu posso, tem condições, tô dentro. A gente comprou terreno de uma incorporadora, eu e os amigos, a gente comprou o terreno, a incorporadora tá comprando o terreno da gente para fazer o prédio. Diversifiquei. A gente entrou de sócio numa incorporação, diversifiquei. Eu tenho 6, 7 imóveis com consórcio alavancado, diversifiquei. Eu pago imóveis na planta, diversifiquei. Eu tenho renda fixa, eu tenho renda fundo imobiliário. É assim que funciona. E trabalha ainda, E né? ainda Pra ganhar um saláriozinho ali. E tudo isso, né? As coisas que eu não manjo, eu tenho assessores. É isso aí. Sim, eu acho que a mensagem que fica também de tudo isso que tu falou, né? Além de diversificação, porque, por exemplo, dá para diversificar por conta. Tá. Se eu quiser hoje, eu entro lá no site de leilão e compro no leilão. Se eu quiser hoje, eu compro ações na bolsa. Se eu quiser, eu mesmo pego no celular e faço os investimentos que eu quiser. Exato. Os de risco, os que com menos risco. É uma escolha. Mas o ideal é ter quem realmente tem do assunto, né, cara? É o dinheiro mais barato, né? Exatamente. Pode ser que tu acerte, tu seja exceção? Pode. Mas não é recomendado. Mas não é recomendado, né? A gente não vai recomendar. Muito bom, muito bom. Cara, tua sabedoria se inspira nas 5 leis do ouro, certo? E na inteligência de dados, cara. Quais são essas 5 leis do ouro? Cara, falar bem a verdade aqui, sendo sincero. Não vou lembrar 5 leis do ouro. Bem tranquilo. Porque... Depois a gente coloca no descritivo aqui. Não, porque assim, veio do Tony, que é um sócio meu, num braço imobiliário que a gente tem. O Tony foi um dos fundadores do G4 Educação. Tony Celestino, né? Isso, Tony Celestino. E depois de um tempo, eu tô há 4 anos no ambiente do G4, a gente foi se aproximando, ele já foi conselheiro da nossa empresa, cliente nosso, gostou muito do produto, da filosofia, e a gente abriu um braço imobiliário, que a gente fez esses investimentos que eu comentei agora. A gente comprou o terreno da incorporação, a gente entrou de sócio numa incorporadora, num lançamento imobiliário que eles fizeram. Então foi eu e o Tony. E o Tony trouxe, como ele fundou o G4, ele tem muito esse lance da empresa ter um BREG, um sonho, da empresa ter a filosofia dela. Ele trouxe as 5 leis do ouro, que é do homem mais rico da Babilônia. Como eu falei, não vou saber falar os 5, mas posso falar da minha vivência. Que é o quê? Cara, você fazer investimentos que você não corre o risco da ruína, né? Então ele prefere ter coisas que vão crescer talvez mais lentamente, mas não me proporcionam o risco de eu perder tudo. Fazer investimentos com pessoas que eu confio, né? Então com empresas que já têm histórico, nunca apostar em alguém que é a novidade. Por mais que você falou, pode ser, e aí pode ser que erre. Sim. Eu já vi vários caras que eu admiro no mercado financeiro que preferiram não ir para o Bitcoin. E eu vi caras que eu admiro que preferiram ir. E os que foram se deram muito bem. E os que não foram, tá tudo bem resolvido. Porque eles falaram, cara, eu prefiro não investir em coisas novas que ainda não se provaram no tempo. É uma filosofia do cara. E a gente adotou essas filosofias. Eu não investi em Bitcoin. Então eu adotei essa filosofia. Então é muito você ter, é uma questão de princípios e valores, que o homem mais rico da Babilônia nada mais é também do que uma comparação até com Bíblia, com livros milenares, que é princípios e valores que ele trouxe para dinheiro. Então eu tenho muito isso. Hoje eu tenho um acesso muito grande de networking, de oportunidades de investimento. E aí veio lá uma oportunidade de eu investir no pré-A, num baita de um empreendimento que saiu lá no Carnaúba, Vila Carnaúba lá. Cara, fera para quem gosta de kitesurf. Independente se você gosta de kitesurf ou não, seria um bom investimento imobiliário, realmente, porque a cidade estava nascendo, vai nascer aeroporto. Meus amigos que investiram lá, acho que já ganharam muito dinheiro. Na época, veio essa oportunidade para mim, eu não investi por quê? Porque, cara, eu não faço kite. Tipo assim, eu não me sinto pertencente daquilo, é um negócio que para mim, eu não fui pro Ceará, eu não conheço, Cara, tava lindo o projeto, eu acredito que sim. Eu recomendei se algum amigo... Cara, você gosta de kite? Gosta. Você foi pro Ceará? Fui. Você acha ela bonito? Acho. Então investe. Vai dar bom, não tem erro. Você tá entrando numa fase de investimento imobiliário que é a fase 0. A fase 0 é sempre a melhor. Sim. Vai se desenvolver tudo. Agora, eu, por mim, não fui. Então, um pouco desses princípios das 5 leis do ouro, João, é um pouco isso. É você ser firme aos seus valores e princípios, não buscar a mosca branca, o atalho, né? Pra você não cair em pirâmide, não cair em investimento. Não existe retorno rápido. Então, a gente já tratou sobre isso hoje. E ele fala, essa é uma das leis. Então, sempre, 5% ao mês, 8%. Cara... já fica com 2 pés atrás. Passou de 2% ao mês, você tem que ficar com 2 pés atrás. Só. Porque acima de 2% ao mês é empreender. O que a gente tá falando é colocar o seu esforço, é ativo. Alguma coisa que vai te dar isso daí, cara, você vai cair em golpe, vai cair em pirâmide, vai ganhar alguma novidade que eu não tô afim de correr o risco dessa novidade. Eu gosto de investir em ativos que se provaram com o tempo. É um pouco isso, as leis. Perfeito, cara, perfeito. Trouxe teu exemplo do Tony, falou um pouquinho ali do G4, de outros grupos que tu participa, eu acho que é importante a gente trazer isso pro cenário aqui, tá? O quanto esses ambientes, cara, hoje estão alavancando teu negócio. Eu acho que,
a gente tá junto em outros projetos, né, cara? Você é mentor lá na MLS, que é a Liga de Mentorias do Flávio Augusto, do Jojó, do Caio Carneiro. Eu também faço parte disso. E a gente juntos está podendo construir aí um mercado de educação corporativa, Sim. o qual a gente já convive há muito tempo. Uhum. Acredito que tu até há muito mais tempo do que eu, né? Em conversas aí, em jantar que a gente já participou, tu falou que tu é um assíduo participante, né? Sim. Tanto de grupos quanto de qualquer novidade que surge, seja no mercado digital, enfim. Sim. E o quanto esses ambientes, cara, alavancaram o teu negócio. Eu entendo que eles alavancaram na questão, pô, o João é outro João do que seria, né? Pela questão mentalidade, tudo que se aprende. Sim. Mas pro negócio em si, o ROI disso, deixando de lado o ROI intangível Sim. da mentalidade, do crescimento espiritual, mental, físico e tudo que envolve, tá? O ROI dentro desses ambientes, cara, para uma empresa de investimento. Como é que tu enxerga isso? Cara, é muito grande, vale muito a pena, eu recomendo pra todo mundo. Só tem que tomar cuidado hoje, porque tá ficando muito em alta e aí tem pessoas que querem entrar em ambiente pensando no ROI financeiro. Então, assim, é uma faca de dois lados, porque isso é muito claro. Eu tava numa confraternização de um desses grupos ontem e o papo era esse: todo mundo que entra pensando no ROI financeiro, ou esse cara não dura muito tempo, o sistema, o ecossistema expele ele Sim, naturalmente. naturalmente, ou esse cara ele entra com essa visão, aí ele vê que não tem nada a ver, e ele começa uma mudança de vida pessoal, e depois ele começa a ter o resultado do ROI. Porque é isso, é você ser interessante sem ser interesseiro, né? E é difícil você fazer esse movimento. Mas pra mim, como você comentou, João, 2019 foi quando eu me lembro assim de ter começado a participar de grupos de empresários onde eu tinha que pagar o acesso, né? Onde tinha que uma anualidade, que foi até no BNI, que são grupos pequenos, empresários menores ali que existe pelo Brasil. Então foi o nosso primeiro, foi em 2019, foi o primeiro BNI que chegou em Maringá. Então foi novidade. Você pegar esses grupos de empresários, aí vamos se dizer, no início é muito bom, porque você acaba virando uma referência, né? Você foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros. Então eu acho legal você pegar grupos que estão no início, grupos que você acredita. E lá em 2019 foi quando eu falo que nós realmente nos tornamos empresários. Porque até 2019 eu era eu presa, né? Então, o que eu vendia eu ganhava, o que o Gustavo vendia ele ganhava, e a gente só dividia o custo de um CNPJ. Não tinha ponto físico, não tinha colaborador, não tinha nada. Em 2019 nós montamos uma empresa e entrou o terceiro sócio, o GCE, e começamos a criar colaboradores, formar colaboradores. Então, eu vou falar que em 2019 eu estava com zero, vamos dizer, faturamento, né? Foi o nascimento dessa empresa. E aí, 2019, a gente está em 2024, são 5 anos. Então, eu saí do zero de faturamento para 25 milhões de faturamento. Eu saí do zero de venda de consórcio de imóvel, porque era consórcio de automóvel antes. Então, a gente iniciou imóvel em 2019. Então, eu saí do zero para 600 milhões em vendas, né, no ano. E tudo devido a isso, cara. Eu vim do BNI eu fiz... que nem fui grupo de empresários, mas, pô, eu fiz lá uma formação do Protagon, do Wendel Carvalho, aí do Protagon eu fui pro Método IP do Pablo Marçal, aí do Método IP eu fui pro G4 Educação, aí do G4 Educação eu fui pro Clex Club, aí do Clex Club eu fui pro MLS, aí hoje meu sócio, o Gustavo, tá no Giants do Marcos Marques. Então, a gente entendeu que isso dava ROI a partir do momento que eu entrava disposto a fazer novas amizades, porque pessoas novas te trazem ideias novas, que te trazem resultados novos, caminhos novos. Então, eu acreditei muito nisso, Pablo Marçal ensinava muito isso. E eu falei, cara, eu vou acessar pessoas que têm resultado que eu quero ter. Era simplesmente isso, porque com certeza eu falando com elas vão me ensinar o que elas fizeram. O que mudou minha vida foi modelar essas pessoas. Então, quanto mais eu pudesse estar perto dessas pessoas, eu ia pegar essa modelagem, ia colocar e o resultado seria consequência. E aí foi isso que realmente aconteceu, cara. Dentro do BNI, pô, sempre tentei, até a frase deles é giver's gain, né? Primeiro você ajuda para depois você colher, primeiro você planta, depois você colhe. Então eu sempre tentei, eu sou esse cara, você me conheceu um pouco, então eu sempre gosto de conectar, conhecer, ver se eu posso conectar pessoas, indicar alguém, gerar valor, depois vai vir para mim como consequência. E aí eu adotei isso e dentro dos grupos que eu participei, eu sempre entrei dessa forma. Cara, como que eu posso ser um cara que vai colocar energia, que vai estar nos eventos, que vai agradar as pessoas, ser querido, como você falou, né? Sem ser chato, né? Como que eu posso trocar uma ideia legal, uma ideia bacana. E aí, consequentemente, as pessoas começam a te admirar, começam a querer te conhecer melhor, começam a querer conhecer seu produto. E aí, a hora que elas conhecem seu produto, elas já confiam em você, elas já gostam de você e é mais fácil. Caminho contrário, né? É o caminho contrário. O que mais acontece é o cara, puta, cara, achei um grupo lá que só tem gente fera,
preciso, esse ano eu quero ir para 200 mil em vendas, então eu vou entrar naquele grupo, vender para todo mundo, porque lá um vende pro outro. Não, aí você entrou com esse pensamento, já espelha já. O cara ninguém... Até porque o empresário, quanto mais sucesso ele tem, mais abordado por vendedores de tudo que é coisa, ele é o tempo todo. Então ele fica cada vez mais gato escaldado. Então se ele tá num grupo, chega alguém querendo vender, ele percebe na hora, fala, puta, esse cara aqui vai ser um pé no saco, Né? não vou nem dar muita moral. Tem razão. Boa. Muito bom, cara. Movimento financeiro para os próximos 5 anos, cara. Como é que tu tá prevendo aí? Como é que tá o futuro? A gente tá com muitas coisas incertas, né? O dólar numa subida muito alta, muito rápida. Existem as criptomoedas que, bem ou mal, estão cada vez se movimentando com mais força no mercado. A partir da eleição do Trump mudou muita coisa. Sim. E assim vai indo. Como é que tu tá vendo esse mercado financeiro para os próximos 5 anos aí, cara? Para onde é que nós temos que olhar? Eu vou responder por ti. A diversificação é o melhor caminho, né? Sim, Mas vamos lá, sempre. dá uma ou duas dicas aí pra nós pro melhor caminho pros próximos 5 anos. Tá. Cara, eu consigo falar melhor do meu mercado, né? Claro. O que eu vivo mais, assim, que é o imobiliário, que é essa linha de crédito. O mercado tá passando por uma reinvenção de linhas de crédito, né? A gente recentemente viu os bancos fechando a torneira do financiamento por 2 motivos. A partir do momento que a taxa de juros ela fica muito alto, a parcela do financiamento das pessoas fica muito caro. E a taxa de juros alto eleva a nossa inflação. Então, o preço das coisas que a gente consome no dia a dia fica mais alto, né? Então, a gente vê que hoje tá, sei lá, gasolina tá muito mais caro, gás de casa, né? E que afeta a grande maioria da população, que a nossa grande classe, ela é ou D ou C, né? Uma classe média ali para baixo. E afeta esse pessoal. Então, automaticamente, e esse pessoal toma muito financiamento. Eles compram a casa deles com o primeiro financiamento. Então, automaticamente, o preço das coisas no dia a dia sobe, você não tem condição. Você vai comprar o leite da criança, você vai pagar a luz da sua casa e você vai atrasar a parcela do seu financiamento. Então, a inadimplência dos bancos se torna muito alta. A inadimplência é muito alta, o banco não está recebendo o dinheiro que ele emprestou e o dinheiro que o banco empresta não é do banco, é nosso, que está na poupança em algum lugar. Cara, gera um gap, que ele tem que me devolver esse dinheiro. Então, ele fala, pô, para de financiar os novos, vamos tentar tratar essa inadimplência, não financia mais agora. E a educação financeira fez com que as pessoas começassem a tirar o dinheiro da poupança. Quem financiava o financiamento era a poupança. Então, o que a gente está falando aqui agora, então as pessoas foram para a renda fixa, foram para o consórcio imobiliário, foram para outros lugares e diminuiu essa reserva da poupança. Então, os bancos, além de ter a inadimplência muito alta, não tem mais dinheiro para emprestar para fazer financiamento. Então, estão tendo que se reinventar. Então, hoje está nascendo muito fundos, né? Por exemplo, eu fui num lançamento de um fundo de um amigo, super grande aí na rede social, talvez as pessoas conheçam, chama Minha Casa Financiada, a página deles. E aí, eles ensinam as pessoas a construir casa com financiamento e eles lançaram o próprio fundo para eles financiar as pessoas que querem construir a casa, porque o banco não está mais liberando grana. Sim. Então, eles vão liberar grana. E isso está acontecendo muito, igual eu comentei aqui. Teve uma construtora grande de São Paulo que ela não toma mais dinheiro com o banco para fazer as construções, que não consegue mais também. Então, eu, Tony, nosso grupo de amigos, a gente levantou lá 5, 6 milhões, colocamos nessa construtora, então a gente está financiando a obra para ela e a gente está de sócio dela na obra. Então, esses family friends que a gente ama, family offices, esses fundos fechados ou abertos. Particulares. Vai surgir muito. Então, acho que vai ser esse movimento de toda empresa. Tem 2 coisas que eu acredito. Toda empresa, independente do segmento, ela tem que ter 2 braços muito fortes, e aí, lógico, não é para o seu momento, talvez, que está ouvindo agora, mas todo mundo que pensa em crescer. Toda empresa tem que ser uma empresa de educação e toda empresa tem que ser uma empresa financeira. Porque sempre vai ter uma forma de você financiar o seu mercado. Pô, você está crescendo, o João está crescendo, tem as agências, às vezes esse cara precisa de um capital de giro, precisa de alguma coisa, e você vai ser o cara que vai financiar essa pessoa se você for bom nisso, porque o banco vai estar cada vez mais perdendo esse dinheiro, porque as pessoas também estão tirando o dinheiro do banco, estão colocando em escritórios de investimento, estão colocando em Nubank, não no Itaú. Então, a forma como a gente faz investimentos está mudando muito. E aí, o que você já adiantou, cara, diversificação, com certeza, focar no trabalho, foca no seu ganho, investe aí com pessoas que você conhece, nas áreas que você conhece, diversifica o seu capital, dolariza com certeza uma parte. Cara, é isso que eu acredito no mercado financeiro. Achei interessante pra caramba o que tu trouxe, cara, porque, por exemplo, trazendo até pro meu mercado, né? Como agência,
Cara, muita agência que está começando, uma forma de eu diversificar meu investimento pode ser aportar alguma coisa para os caras, não só de conhecimento, pô, façam parte da minha mentoria que eu também vou retomar para vocês a partir de um plano de negócio, a Sim. partir de toda uma análise do que realmente está faltando, porque não é só colocar dinheiro por dinheiro, também empresário graúdo não é bobo, né? Exato. Não vou só colocar e esperar. Exato. Pô, vocês escolheram ali uma construtora que provavelmente vocês sabem que tem respaldo no mercado, Exato. que vai conseguir fazer um imóvel que é interessante para depois vocês investirem. Exato. E assim por diante. Sim. Então, tu não tá queimando um dinheiro e simplesmente vamos diversificar. Tem um Não. dinheiro, coloca ali. Não. Quero construção civil. Tá, o fulano vai construir. Fulano, tá aqui, 3 milhões. Claro que não. Exato. Então, a possibilidade de tu estar diversificando dentro do teu próprio mercado, da tua área de expertise, Exato. tu acredita que é um caminho... Com certeza, cara. Já existe isso, né? Existe muito. Já existe muito. Se pra Mas pensar, pode ser que fique mais... a história Claro. mais conhecida hoje é a história do McDonald's, né? Que fala no filme, né? O Sim. McDonald's não vende hambúrguer. Ele é uma empresa de imobiliário, mercado imobiliário, né? Uhum. Toda a franquia, toda a agência do McDonald's, o ponto, o terreno, É a comprado. construção é do McDonald's, né? O McDonald's compra com a grana do franqueado, né? Então, a hora que o cara entendeu isso, mudou o game dele. Então, eu acho que toda empresa tem que entender isso, que você tem que, uma hora, ter um braço financeiro muito forte e o educacional, né? Eu acho que o Paulo Marçal tinha um plano para São Paulo, para o governo, mas que eu acho que esse plano nem precisava do Pablo, eu acho que pode nascer na cabeça de todo empreendedor, que é o que a gente está fazendo hoje, né, com as mentorias. A dificuldade de todo empresário que a gente conversa em grupos de empresários é o quê? Contratar pessoas. Cara, pessoas qualificadas. E isso daí por anos, a vida toda. Qualquer livro que eu leio, né? Qualquer coisa do passado é a mesma dor. Então, toda empresa hoje, e eu acho que o empresário, quando ele prospera, ele quer fazer a filantropia, vamos dizer. Ele quer fazer algo para a sociedade. Não precisa ser filantropia em si, de não ganhar grana. Mas você quer deixar um legado, você quer deixar alguma coisa boa para a sociedade. E eu acho que nada mais do que você criar um braço de educação, onde você forma pessoas para trabalhar no mercado, né, de executivo ali, seu mercado de colaborador, para você. Só que se esse cara não ficar, ele tá preparado para uma outra empresa. Então você tá fazendo um bem pro todo. Então você tá falando, cara, colaborador, não adianta você entrar aqui porque você tem um diploma, alguma coisa. Você tem que ter soft skills, tem que ter comportamento, tem que ter disciplina, tem que ter tal coisa. Aqui na empresa é meritocracia. Se você crescer, você faz isso, você faz aquilo. O nosso produto aí você ensina o produto. Então você tem uma escola, tem uma formação ali dentro da pessoa, você forma pessoas. As melhores você pode contratar e se ela não quiser, você tá fazendo um bem de colocar esse cara na empresa de amigos e tudo mais. Então, acho que toda empresa tem que ter esse lado de educação e toda empresa tem que ter esse lado financeiro. Excelente, irmão, excelente. Para quem tá começando e tem pouco dinheiro, faz o quê? Cara, quem tá começando e tem pouco dinheiro, foca no seu trabalho, cara. Foca em ganhar grana. As pessoas perdem tempo buscando investimento, sendo que ela nem... Bala de prata. Cara, demais. O que eu mais vejo é isso. Sei lá, eu tenho pessoas que eu sigo assim que falam, cara, se você não tá ganhando ainda 10, 15, talvez nem olhe para investimento, cara, sabe? Nem olhe. Eu falo isso hoje, lógico que eu já errei no passado, de falar para as pessoas que ganhavam pouco, e eu às vezes assim, João, é o que você falou, às vezes vai ter pessoas que falam assim, mas eu ganho 5 mil e eu sei investir, eu tô bem. Você é exceção, amigo, sabe? Tá tudo bem com você, te admiro pra caramba, você foi muito melhor que eu, inclusive. Sim. Agora, a grande maioria não sabe lidar com a grana, então, cara, foca primeiro assim, ganhar muita grana. Como que eu saio do 5 pro 10? Como que eu saio do 10 pro 15? Como que eu saio do 15 pro 20? Só que não sobe o padrão de vida, cara. Isso é o mais difícil. Esse é o segredo. Né? Esse é o segredo. Não sobe o padrão de vida. Fica num padrão de vida legal. Pra você falar assim, pô, 15 mil me dá um padrão de vida legal. Já tá bom. Eu vivia com 5 antes, cara. Não precisa deslumbrar. Eu aguento ficar aqui. E você tá ganhando 20. Pô, agora você tem 5, mano. Agora esses 5 você vai fazer sua reserva de emergência. Você vai colocar num consórcio, você vai colocar num fundo imobiliário. Ali você vai procurar algum amigo, algum assessor, alguém pra te indicar nisso. Mas, cara, foca em ganhar dinheiro. Foca na sua empresa, cara. Bom demais, querido. Bom demais. Tu é um cara que é esportista, além de tudo, né? Corre maratona e tudo mais. Cara, tem algum gatilho que o esporte te trouxe pros negócios também? Cara, com certeza, né? Eu acho que é um pouco até clichê, mas eu e minha mulher jogava handebol também na adolescência dela e juventude. A gente fala, o que é indiscutível em casa, nossos filhos vão fazer esporte, não tem como. E aí o esporte é essa questão de companheirismo, né? De você saber lidar com pessoas. A gente vê muito hoje a nova geração tendo dificuldade de fazer amizades, de lidar porque é fechada no celular, é fechada no computador, é fechada no videogame. E na nossa época não, né, cara? Na nossa época era brincar na rua, né? Quem tinha videogame era rico. Pelo menos na minha época, eu tenho 34 anos, sou de 90. Então quem tinha videogame já era uma condição de vida boa. Eu fui demorar pra ter videogame, eu fui demorar pra ter computador, né? Meus amigos mais ricos que tinham antes. Então era, cara, brincar na rua, era lidar com pessoas, era jogar bola, era jogar basquete, que com esse tamanho todo eu joguei
lá em Campo Mourão Basquete. Então, assim, me deu essa questão de saber lidar com pessoas, saber lidar com a frustração da derrota, saber lidar com uma coisa assim. Eu sempre tive algo dentro de mim que eu confio muito no meu potencial. Eu me acho muito bom. Só que aí, por exemplo, no futebol, eu me achava muito bom, mas eu era ruim. Então eu tinha que entender que eu era ruim, cara. Mas, pô, não adiantava eu perder tempo da minha vida tentando jogar bola. Eu nunca ia ter futuro lá. Por mais que eu me achasse bom, mas, cara, eu era muito ruim perto dos outros, né? De quem era bom de verdade. Então você lidar com frustração, cara. Tipo, porra, quem não quer ser, pelo menos, né, da minha época, né, quem não quer ser jogador? Teve uma época depois que eu cantei na noite, né? Já comentei isso. Sim. Pô, beleza, eu entendia também que eu não era. Minha técnica vocal não é o lindo, maravilhoso, o que fazia a diferença. Então, no que eu ganhava, talvez, de quem tinha técnica vocal? Na presença de palco, no carisma, né? Na energia. Então, você vai aprendendo essas coisas que eu acho que veio do esporte, vem com lidar com frustração, vem com conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. E aí, depois, eu começo a usar o esporte para me disciplinar, porque o esporte traz a disciplina do treino, né? Se você não. Quem mais treina, quem mais é titular, né? Quem mais se esforça ali de fazer o básico bem feito, vai ficar melhor. Eu falo assim, você fica melhor naquilo que você mais faz. Né? Então eu lembro até no próprio futebol voltando, uma época eu falei assim, pô, a gente tava jogando entre amigos, na época ali que todo mundo tinha 23 anos, 25 anos, a gente jogava muito e começou a virar uma rivalidade, assim, era muito bom o nosso futebol. E eu pensei, cara, eu quero ser melhor. E aí eu fui fazer uma academia na cidade, que era uma academia que tinha tipo um personal soccer. Então era exercício de toca a bola, exercício bobo. Tipo, você que agora fica tocando pro outro. Só que, cara, chegava no jogo, eu tava muito melhor do que o cara que durante a semana não fez nada. Só de saber tocar a bola. Então eu comecei a adotar isso. E aí a maratona chegou, aí eu sempre fiz. Eu saí do futebol, fui pro tênis. Saí do tênis, fui pra maratona. E aí eu comecei a linkar isso com o que eu quero na empresa e qual que é a pessoa que eu quero me tornar. Então, hoje a gente convive com muitos empresários, então a gente está o tempo todo nos modelando. Pelo menos eu tô, acredito que você também. Claro, claro. E, pô, eu olhei pro Benchmall, que é um cara que é muito referência minha. Hoje a gente olhou pro Flávio, né? Hoje eu convivo muito com o Alfredo do G4. Eu olhei pra esses caras e eu falei, cara, os caras estão indo pra um jogo diferente. Eu achei que se eu chegasse aqui onde eu tô hoje, 25 milhões de faturamento, algo assim, lá atrás, talvez eu ia falar, pô, se eu chegar nesse nível, eu paro. Tá tranquilo. Claro. Aí você vai renovando a sua ambição com as pessoas que você anda, os ambientes que você acessa. Aí quando você fala, pô, os caras estão indo pro jogo do bilhão, cara. Pô, e os caras têm aí 4 anos na minha frente, 5 anos só. Então a gente tá na mesma época. Se eles podem, eu posso. Só que o que eles têm de diferente que eu ainda não, né? Que eu faço coisas que eles já não fazem mais. Aí eu vou citar uma delas, assim. Nada que, pô, não sou mais o cara que festa na noite, que vai pra balada, que enche a cara. Sou zero isso. Mas eu comecei a reparar, por exemplo, o Alfredo é um cara que não bebe. Benchmall raríssimo, acho que eu nunca vi ele bebendo. Pegar o Ale, que é um amigo lá da Vitacom, pô, o cara é triatleta. Aí veio uma galera fazendo maratona, eu falei, cara, se eu quero tirar minha empresa dos 25 milhões pros 200 milhões, que é o meu plano para 5 anos, eu preciso entregar muito mais energia. O que me trouxe até aqui não vai levar até aqui. Se eu quero entregar mais energia... Tem que eliminar o que baixa a tua energia. Que são coisinhas que me deixam diminuir minha performance. Uma delas é, pô, cerveja. O meu trabalho é relacionamento. Então, sempre o cara, quando eu quero marcar uma reunião com alguém, o cara fala assim, vamos no rap ali, cara. Cervejinha e tal, você me explica o seu negócio e tal. Eu gosto de pessoas, gosto de tomar uma cerveja. E vou fazer negócio? Perfeito. Só que aí eu comecei a entender, cara, só que no outro dia eu não vou entregar o que eu tenho que entregar pro meu colaborador. E eu não sou mais vendedor, eu sou empresário. Então, agora eu tenho que lidar com pessoas, tenho que treinar pessoas, eu tenho que inspirar pessoas. E aí eu falei, cara, vou colocar maratona, vou colocar um desafio, porque se eu tenho que treinar, eu gosto de treinar só de manhã, à noite eu não treino. Se eu tenho que correr, se eu tomar um gole de cerveja, fudeu minha corrida, porque fudeu meu mental, fudeu meu tudo. E aí, cara, foi assim, diminui drasticamente o tanto que eu tomava de cerveja, de vinho, seja o que for. Me disciplinei mais, me senti mais criativo, enérgico, que é o que eu quero, porque a partir do momento que você sai de uma empresa, igual a gente tá hoje com 40 pessoas, eu quero ir para 400, eu quero sair de 25 milhões para ir para 200, isso que eu falei, vou ter que virar muito mais um mentor de pessoas, um gestor de pessoas, do que um empresário. E aí, pra você gerir pessoas, cara, o maior que a gente teve na vida aí foi Jesus, né? Então, assim, acho que é o cara mais foda, o máximo que você pudesse se espelhar nele. É um cara que era isso, era disposição o tempo todo, muito sábio, que inspirava liderava pela inspiração, pelo exemplo. E aí você tem que tirar coisas que são exemplo negativo. Perfeito, irmão. Boa. Bom demais, hein? Tamo junto. Vamos pro bate-bola aqui, Joãozinho? Bora.
São perguntas que eu não te passei antes, né? Então é tudo novidade para ti, mas já alertando todo mundo aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Se inscreve lá, ativa o sininho para ouvir, para ter histórias como a do João aqui. Bora. Não contou tua história de vida, né? Porque isso aí é só seguir na rede social lá, o cara vai acompanhando a pessoa. Aqui a gente tem mais conteúdo prático mesmo, e tenho certeza que foi uma aula fantástica, e não só de investimento, mas como de vida também, de tomada de decisão, né? Então vamos pro bate-bola aqui, meu irmão. Livro de cabeceira, cara. Caraca, tem vários, hein? Vou colocar o Vencer, do Tim Groove, como ter excelência, algo assim, uma vida de excelência, que ele conta, ele foi treinador do Michael Jordan, do Kobe Bryant, e aí ele conta sobre a mentalidade desses caras. Eu sou viciado em mentalidade de atleta de alta performance, eu sou viciado, e aí esse livro pra mim eu acho que é porrada, assim, cara, porrada. Legal demais. Vamos colocar o link aqui pra todo mundo pra ter acesso a isso aí. Tá? Vou aproveitar a palavra do livro de cabeceira aqui, já vou te dar um presente também. Tava ansioso por esse livro. A gente muda tudo, cara. Tá Obrigado, na mão aí, João. presente pra você, tá? O Valeu. livro aí que a gente escreveu em coautoria, tem alguns conhecidos seus também. Show. Fábio Munhoz, que tava aí com a gente, entre outros vários aí dos nossos grupos. Show. A gente escreveu aí que fala exatamente sobre os 5 passos de ambiência. E acho que é bem válido aí, tá? Então, depois que fizer a leitura, também dá um feedback pra nós. Deixa comigo. Boa, querido. Inspiração profissional, cara. Algum profissional que te inspira? Acho que eu já citei alguns aqui, né? Pô, um cara que me ajudou muito, é o Wendel Carvalho. Gosto muito dele como mentalidade. Um cara de business mesmo, né? Que eu vivo do lado hoje, Alfredo Soares. Um cara que também me mentorou gratuitamente, sem eu pagar pra ele, desde 2013, Flávio Augusto. E aí um cara que eu coloco assim, pô, quero construir o que esse cara construiu, Benchmall. Boa. Fez bastante sentido com tudo que tu trouxe o episódio todo. Exato. E inspiração pessoal, cara, na vida, hein? Cara, pessoal na vida... Eu acho que, tipo, que eu já falei aqui também, sou um cara religioso, então Jesus. Depois minha mãe e meu pai. Legal, bom demais. Quando tu não tá trabalhando, te encontramos aonde? No Ibirapuera? Cara, quando eu não tô trabalhando, me encontra... Eu acho que é isso, cara. Acho que é no Ibira correndo. O resto do dia eu sempre vou estar trabalhando. Se for um happy hour, eu vou estar com happy hour com pessoas que é do mercado, de alguma coisa, fazendo negócios. Entrei nesse flow. E é isso também. Eu acho que tem o perigo de você, né, acabar convertendo a sua vida muito a trabalho, né? Troco muita essa ideia com amigos. Mas, ao mesmo tempo, eu encontrei o meu prazer nisso, né? Então, o livro Vencer eu gosto por conta disso. Ele fala assim, ele fala com esse 1% das pessoas do mundo que são obcecadas. E ele fala, cara, não deixa as pessoas falar que isso tá errado, entendeu? Porque se elas têm prazer em alguma coisa que é mais imediato, viver a vida ali no momento agora, né? De não querer uma alta performance, de não querer um resultado tão estrondoso, tá tudo bem, elas preferem daquele jeito. E o seu prazer tá aqui. Tipo assim, né? O Kobe Bryant ali acordava 3 da manhã, 4 da manhã pra treinar. E os outros dormindo. Mas o prazer dele tava ali. O prazer do outro cara tava dormir, o dele tava treinar. Então, assim, fica tranquilo, cara. Você encontrou o seu prazer. A gente tá aqui pra falar que é da sua tribo. E aí, hoje eu tô nessa vibe, sabe? Tipo, cara, eu curto muito falar de trampo. Sinto dopamina, sinto prazer. É algo que me deixa muito energizado. E aí, então, o máximo do meu tempo mesmo, independente se eu estiver num lazer, num almoço, num happy hour, eu provavelmente vai ter um papo de negócios. E aí, momentos que eu vou estar mais relaxado mesmo, eu vou estar correndo. Isso aí, o cara alinha corpo, mente e espírito, né? Total. Fica tudo 100% e não tem muito como dar errado. Exato. Cara, por que tu faz o que tu faz? Caraca, que pergunta porrada. Que pergunta boa, nosso bate-bola é excelente. Por que tu faz o que tu faz? Cara, porque eu quero ser uma pessoa... Eu entendi que a única forma de nós mudarmos o mundo, né? De novo, eu adoro as frases clichê, porque elas realmente fazem todo sentido. Eu acredito muito que seja a mudança que você quer ver no mundo. Legal. Entendeu? Então, eu acho que a grande maioria da população faz o quê? Ela aponta as mudanças que tem que ter no mundo. Pô, João, você teria que ser mais assim, mais assado. Ah, o governo teria que fazer isso. Ah, o fulano de tal é porque é disso. Fica apontando e tá sentado. Você é a própria coisa que você tá apontando. Cara, tudo que você aponta no externo, talvez, são coisas que você deveria mudar em você. Você tem vergonha ou você não tá assumindo que você tem isso e aí você fica apontando nos outros. Então, por que eu faço o que eu faço? Cara, porque eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. Então, assim, por que eu sou um cara que agrado muito a minha esposa? Porque se eu agradar muito a minha esposa, meu filho vai agradar muito a minha esposa, alguém que me admira vai modelar o jeito que eu faço, então vai querer agradar as esposas, e eu acho que todo marido tem que agradar a mulher, e toda mulher tem que agradar o marido.
Pô, por que você inspira os colaboradores, fala de motivação, fala de mentalidade, fala de tal coisa? Porque eu mudei minha mentalidade, foi isso que mudou minha vida, então eu espero que assim eles mudem a vida deles. Então, eu tento agir de forma a ser o máximo possível a imagem e semelhança do Criador, mas para isso, porque para ser a mudança que eu quero ver no mundo. Então, se eu quero que as pessoas sejam mais gentis, eu sou um cara mais gentil. Se eu quero que as pessoas gravem conteúdo, eu gravo conteúdo. Se eu quero que as pessoas prosperem na vida, eu preciso prosperar na vida. E assim por diante. Perfeito, cara. Até o livro que eu te presenteei, ele traz uma metodologia de 5 pontos de sucesso numa mudança de ambiente. E a última não é uma mudança, é o propagar a mensagem. É isso aí. Eu tô te contando um spoiler aí. Propagar a Animal. mensagem é o último nível da ambiência. Animal. Porque quando tu já mudou, tu já transformou, tu já acessou, tu já tá tudo certo pra ti, cara, o teu dever, né? Eu acho que é um dever, tá? Total. E não que é só uma aspiração, algo Uhum. parecido, teu dever é propagar a mensagem, fazer acontecer pros outros, que Com é certeza. exatamente o que tu tá falando. Exato. Boa, e por quem você faz o que você faz? Ah, cara, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha família, por Deus. É isso, resumiu o podcast inteiro. Excelente, irmão. Tá. E o teu Day One, cara? O Day One, ele, pô, bom, você sabe bem o que é o Day One, mas pra até explicar pra quem tá ouvindo, talvez só esse nosso episódio não acompanhou os outros, que a gente faz essa pergunta pra todo mundo nos outros também. Pode ser algo positivo, pode ser algo negativo. Pode ser algo que aconteceu de bom na tua vida e que realmente, pô, a partir daquele dia é o que deu certo. Ou pode ser algo que foi ruim e que te marcou fortemente e que, não, cara, a partir desse dia é onde eu realmente remodelei tudo. Qual que foi teu Day One, cara? Cara, meu day one eu tava quebrado financeiramente, perdido psicologicamente. Bom, eu fui pai muito cedo, né? Fui pai, descobri que eu ia ser pai com 19, minha filha nasceu, eu tinha 20 anos. Aí foi um processo super doloroso, assim, né? Não foi legal com a mãe, né? Um relacionamento, fiquei muitos anos sem ver a minha filha. Uma história muito longa. E aí, dentro de todo esse processo ali, dos 20 até os 25, aí, pô, tive uma namorada, a gente morou junto. Aí, pô, teve a separação desse namoro, voltei a morar com meus pais, sem carro. Então, assim, tava num momento que eu brinco assim, eu acho que eu tive depressão, mas na época não se falava desse assunto e eu não tinha grana pra ir em psiquiatra, psicólogo, nada disso. Então eu tava num momento de vida perdido, cara, totalmente fundo do poço e eu por ter me ajudado muito fundo do poço, eu acho que toda pessoa tem que passar por um poço alguma hora da vida. Acho que o poço te engrandece demais. Não tem mais fundo, é só subir, né? Exato. E depois você fala assim, porra, sobrevivi lá, então qualquer coisa pode acontecer agora. Você para de ser um cara, vamos dizer, ansioso ou sofrer por antecedência. Acho que diminui muito, porque você já sabe que você consegue suportar várias coisas. E ali, naquele momento, minha vida tava uma bagunça, cara. Pô, cheio de fugas, né? Quando você tá ali num momento meio depressivo, meio triste, você arruma fugas. Então, assim, depende de pessoas, cada pessoa tem sua fuga. Na época, eu sempre fui um cara muito de festa, de noite. Então, pô, saindo pra festa sem ter dinheiro, passando cartão sem ter dinheiro, na conta dos amigos, amigo pagando, devendo pra 10 amigos. Cara, não trabalhando, não fazendo o que tem que ser feito no trabalho, procrastinando, negligenciando, me enganando. Cara, tudo de ruim. E aí eu tava numa praia com os amigos. E aí, 2015 pra 16, Réveillon. E aí Deus falou pra mim, cara, vai pra um canto. Escutei uma voz bem forte. E aí eu fui pra um canto e ele falou, cara, reflete a sua vida, velho. Né? Você é um cara que já é pai. Se a sua filha te apresenta um namorado e fosse você queria? Aí eu falei, não. Pô, se você fosse um empresário, você tá querendo arrumar trabalho, você fala que você é um colaborador bom, um cara bom, você tá querendo aí achar a mosca branca. Pô, se eu fosse um empresário foda, você contrataria você? Não. Pô, se você fosse o seu pai, você é um filho que você teria orgulho? Não. Puta, cara, foi tudo não, né, assim. Daí Deus falou assim, cara, então ou você muda, velho. Você tem que virar outra pessoa, você tem que virar do avesso. E aí eu decidi isso, falei, cara, eu vou ser outra pessoa, eu vou ter resultado. De resultado assim, não financeiro, né? Ter resultado assim, cara, eu vou seguir a Deus, vou cuidar do meu corpo. Eu não vou ter, eu vou ser. Vou ser, total, total. Primeiro você tem que, né, acreditar que você já é essa pessoa, né? E aí foi isso, cara. O meu Day One foi esse, foi 2016. Lógico que você não muda da água pro vinho, né? É um processo, esse amadurecimento vai acontecendo. Você não consegue mudar as 15 áreas da sua vida, as 10 áreas da sua vida numa pancada. Então, foi de área em área, foi de melhoria em melhoria, de tijolinho em tijolinho. Também, naquele momento eu falei, cara, não posso me comparar com os outros.
até com meus próprios amigos de infância mesmo, por mais que a gente estudava no mesmo colégio. Pô, tinha um que o pai e a mãe já tinha 3 imóveis, 4 imóveis e a gente não. Então, assim, cada um larga de um ponto de partida diferente. E aí, pode ser que o cara que largou daqui de cima já vai ter um resultado mais rápido, pode ser que eu que larguei de baixo vou passar esse cara depois, né? Só que vai demorar mais. Então, eu falei, cara, cada um tem seu tempo e como eu conectei muito com Deus também, aí eu voltei pra casa, conectei bem mais com a família, minha mãe me levou pra igreja, eu comecei a só agradecer. Falei, cara, não vou mais pedir, independente que eu tô numa fase ferrada. Pô, eu tenho 2 braços, 2 pernas, uma família. Pô, quantas pessoas não tem braço, não tem o pai, não tem a mãe, não tem o que comer, né? Tem gente lá que a gente vê do sertão, porra, comendo lá cacto, né, velho? Comecei a refletir sobre tudo. Acho que Deus me deu essas imagens, sabe? Todas essas coisas. Eu falei, não tem por que eu ser esse cara louco, querendo atalho, velho. As coisas vão acontecer. E aí eu falei, se eu fizer tudo bem feito, tudo que tem que ser feito ali, né, dentro do máximo possível, as coisas vão acontecer, vai dar certo. No momento certo, no momento que Deus achar que tem que acontecer. E eu adotei essa filosofia pra minha vida. Foda. Baita depoimento, baita história, parabéns, cara. Valeu. Tenho um orgulho imenso de te conhecer, cara. Tamo Acho que junto. tu é um cara diferenciado, como eu falei, né? A palavra gente boa, né? O termo gente boa é algo que reflete muito a tua imagem, porque realmente, cara, não tem quem te conheça e não gosta de ti. Então, é uma honra estar te recebendo aqui no podcast, é uma honra ter jantado contigo já em outras oportunidades, da gente conversar, da gente trocar ideia, da gente possivelmente ser sócios em algum negócio, em alguma coisa, né? Exato. Fazer investimento contigo, assim por diante. Então, pô, cara, quero te agradecer bastante pela oportunidade de estar aqui contigo, tá? Tenho certeza que está agregando muito a todo mundo que está assistindo Valeu. também. Tua história é fantástica, tudo que tu representa hoje como negócio, né, sendo praticamente agora e vai se encaminhando para ser o número 1 do Brasil no teu segmento, é fantástico, é louvável, é um tempo muito curto. Sim. Então, por mais que trabalhe há muito tempo, tu sabe que o que tu tá conquistando não é algo que as pessoas conquistam tão rápido. Exato. Isso é mérito teu, cara. Que bom que Deus falou contigo e tá podendo transformar a vida dos outros também. Valeu, João. Eu que agradeço. Uma honra falar com vocês aí. Espero que gostem. E tamo junto, cara. Tô à disposição. Vai dar bom, vai dar bom. Agora eu vou trazer o resumo. Bora? Nossa IA humana aqui, que está nos bastidores, né? Nossa querida Eduarda. A gente traz um resumo ao vivo, cara. Por quê? show. Porque aí no ao vivo, tu pode dizer que é mentira, né? Entendi. Tu pode dizer, não, isso eu não falei. E aí vai ficar ruim para o nosso público, mas não tem problema, tem que ser verdadeiro. Então bora. Bora lá, vamos pro resumo do episódio com o João Torre, galera. Falou muito sobre investimento, sobre mentalidade e várias outras coisas. Não se deixe seduzir pela luxúria do dinheiro. Lembre-se, nada te deixará mais rico que o seu trabalho. Isso aí. Isso é mentalidade. Busque dobrar o tamanho do seu negócio sempre. Mantenha o foco em seus investimentos a longo prazo. Boa. Segue a lógica. Se você não tem conhecimento, as chances de algo dar errado são grandes. Mas se você adquiriu esse conhecimento, entenda. Vale mais a pena investir seus esforços nisso ou em expandir o seu negócio. Enquanto você cresce, alguém que sabe o que está fazendo pode cuidar disso. Boa. Saia da média e faça as contas. Quanto dinheiro você quer ter ao se aposentar? Crie seu plano baseado em fatos reais. Boa. Mantenha sempre investimento em renda fixa, mas diversificação dos seus investimentos é o segredo e uma grande tendência para o mercado financeiro. Gostei. Seja firme em seus valores e princípios, não procure atalhos e lembre-se, não existe retorno rápido. Boa. Isso acho que é uma das principais mensagens. Linda. Né? E não pense só em ROI quando busca ambiente de crescimento. Modele seus mentores, crie conexões fortes para que as pessoas queiram fazer negócio com você, não só pelo seu produto ou serviço. Boa. Não só busque ter mais energia, comece eliminando o que tira ela. Perfeito. Sensacional? Pô, sensacional. Meu xará, querido, obrigado. Valeu, tá? João. Tamo junto. Gente, obrigado por ter estado aqui conosco em mais um episódio. Foi uma honra estar aqui com o João Torre hoje. Não se esquece de se inscrever no canal do YouTube, de seguir a gente no Spotify. Esse episódio foi sensacional e tenho certeza que vai ficar marcado aí para a história do episódio, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.